Fundamentos da Reencarnação. Roteiro e imagens, Richard Simonetti. Montagem e apresentação, Sidney Fernandes. Embora a reencarnação seja um tema milenar, até hoje não é totalmente aceita por muitas pessoas em razão de preconceito, desinteresse ou simplesmente por falta de estudo. Quem inventou a reencarnação? Da mesma forma que Isaac Newton, célebre físico inglês, descreveu a lei de gravitação universal, o Espiritismo enunciou a reencarnação como lei divina que disciplina a jornada evolutiva do espírito com experiências que se repetem na Terra até que ele possa viver em planos mais adiantados. O que significa a expressão consciência reencarnatória? Esta é uma expressão de Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, que nos convida a ter plena compreensão e que estamos em trânsito pela Terra, em jornada de aprendizado e reajuste. Com essa consciência, conseguiremos aceitar melhor as dores, as deficiências e os eventuais sentimentos negativos, inclusive com relação a familiares, com a certeza de que nada existe por acaso. Se não localizamos a origem de nossos males na presente vida, com certeza sua causa estará em vidas pretéritas. Povos da antiguidade aceitavam a reencarnação, assim como se deixam as vestes gastas para usar vestes novas, também a alma deixa o corpo usado para revestir novos corpos. Essas palavras encontram-se nos livros sagrados da Índia, Vedas e Bhagavad Gita, berço intelectual da humanidade. A crença na reencarnação encontra-se também no masdeísmo da antiga Pérsia, como concepção elevada de redenção final, após as provas expiatórias que conduzem a alma humana à felicidade. Povos orientais antigos, egípcios, hebreus, budistas e hinduístas, aceitavam as várias incursões da alma ao plano físico dentro do ciclo evolutivo que a conduzirá ao glorioso mundo espiritual. Sábios gregos como Pitágoras, Sócrates e Platão aceitavam plenamente a teoria da palingenesia, que pressupõe várias vidas, onde aproveitaremos os conhecimentos do passado na forma de ideias inatas na presente vida. No livro Fédon, de Platão, Sócrates dialoga com um nativo de Elis, capturado em guerra e vendido como escravo. Demonstra que pode extrair dele conhecimentos de outra existência e trazê-los para a vida atual. O Espiritismo é uma doutrina filosófica com bases científicas e consequências religiosas. O Espiritismo pode explicar a reencarnação? A doutrina espírita foi codificada com base nas informações trazidas por sábios espíritos que já haviam passado pela Terra e já se encontravam no plano espiritual. É uma doutrina filosófica com bases científicas e consequências religiosas. A crença reencarnacionista poderá ser encontrada em fundamentos desses três aspectos da doutrina espírita: religioso, científico e filosófico. Fundamentos religiosos. Vamos encontrar os fundamentos religiosos da reencarnação na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. Embora venhamos a encontrar em livros sagrados do judaísmo, como a Cabala e o Talmud, a aceitação da reencarnação, geralmente ela era confundida com ressurreição, isto é, a volta à vida
num mesmo corpo. O Velho Testamento é uma espécie de história do povo judeu desde os seus primórdios. Mesmo assim, vamos encontrar nele várias referências à reencarnação, como, por exemplo, em Jó, capítulo 14, versículo 14. O princípio da pluralidade das existências ali se acha claramente expresso. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Nesse texto, Jó se coloca no intervalo de uma existência para outra após a morte e diz que lá aguardará o momento de voltar. Na Bíblia Católica, encontramos em Sabedoria, capítulo 8, versículos 19 e 20, o seguinte texto: Eu era um bom rapaz, e por isso caí num corpo perfeito. Na citação "eu era um bom rapaz", pressupõe-se a vida anterior, isto é, a pré-existência do espírito. Em seguida, o texto "por isso caí num corpo perfeito" refere-se naturalmente que o bom rapaz reencarnou em um corpo saudável. A ideia da reencarnação era familiar ao povo judeu. Vejamos esta passagem em que Jeremias, como se fosse Jeová, assim se expressa: Antes que te formasses no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. O texto fala claramente a respeito da pré-existência do espírito antes da concepção do corpo. Se o espírito existiu antes do corpo, pode ter vivido em outro corpo. Está implícita, portanto, a ideia da reencarnação no texto judaico. No primeiro mandamento da Tábua da Lei, Moisés faz referência às vidas sucessivas. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Seria uma aberração admitirmos que os filhos tivessem que pagar pelos erros dos pais, pois a culpa não pode transcender a figura do culpado. Deduz-se que os males enfrentados pelos filhos que se relacionam com ancestrais são punições que os alcançaram, porque reencarnaram como seus próprios descendentes. São eles próprios, de retorno, enfrentando as consequências de seus erros. Podemos encontrar a reencarnação na identidade de Jesus. O povo judeu aguardava um Salvador, mas como identificá-lo em Jesus, se as profecias anunciavam que Elias, um dos grandes profetas dos judeus, teria que vir antes para anunciá-lo? O próprio Jesus ensejou essa identificação quando estava nas proximidades da cidade de Cesareia de Filipe. Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias ou outro profeta. Na resposta dos discípulos, fica claro que eles aceitavam a reencarnação, porquanto nessa resposta referem-se a personagens que já haviam morrido. E vós, quem dizeis que eu sou? Torna a perguntar Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, responde Simão Pedro. Como Pedro tinha essa informação, é o próprio Jesus que elucida. Bem-aventurados és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus.
Nesse texto, fica bem clara a informação de que Pedro obteve essa informação não através dos homens, e sim por inspiração espiritual. Ao final do diálogo entre Jesus e os discípulos, fica evidente a mensagem da reencarnação. Porque dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E então Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. João Batista fora a reencarnação de Elias. Outro momento em que a concepção reencarnacionista se apresenta de forma irrefutável é no diálogo de Jesus com Nicodemos. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Embora a interpretação de irmãos de outras crenças refira-se a essa passagem como se fosse a renovação do ser humano, o Espiritismo entende que esse diálogo proclama para sempre a lei da reencarnação do Evangelho de Jesus. Não foi com clareza que Nicodemos entendeu as palavras de Jesus. Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer outra vez? Embora, sendo mestre em Israel, e tivesse por obrigação entender daquele assunto, Nicodemos até aceitou a ideia transmitida por Jesus, mas não sabia como ela seria possível. Em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ao falar em água e Espírito, Jesus estava referindo-se à vida material, porque os antigos acreditavam que tudo vinha das águas. A matéria primeira era o material de construção do mundo. Jesus estranha que Nicodemos não saiba da reencarnação. Ao final do diálogo, dá-lhe um puxão nas orelhas, estranhando que ele não entenda a lei da multiplicidade de vidas, pois esse princípio era sobejamente conhecido pelos iniciados judeus. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. És mestre em Israel e ignoras estas coisas? A cura de um cego de nascença. Uma das passagens mais expressivas no estudo da reencarnação é a do cego de nascença. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença e os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Nessa pergunta, depreendem-se algumas conclusões. A primeira, os discípulos já conheciam aquele homem e sabiam que ele havia nascido cego. Número 2, quem pecou? Seus pais? A tradução judaica, baseada no primeiro mandamento da Tábua da Lei, admitiria equivocadamente que os filhos pudessem pagar pelos erros dos pais. Descartada essa aberração, surgia outra hipótese. Número 3. Quem pecou? Este? Como assim? Se o homem era cego de nascença, quando teria pecado? Obviamente, essa indagação revela que os cristãos admitiam que aquele homem teria vivido uma vida anterior. Os ensinamentos não param aí.
Vejamos a resposta de Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais, para que se manifestem nele as obras de Deus. Quando encontramos um deficiente ou doente de nascença, logo deduzimos, segundo a doutrina espírita, que esse espírito tenha errado em existência anterior e agora está expiando seus débitos. Nossos males mais graves geralmente são consequências de erros cometidos no passado. Mas nem sempre é assim. Diante da afirmação de Jesus de que nem ele pecou, chegamos à conclusão de que em determinadas situações escolhemos passar por situações difíceis, não por débito ou comprometimento, mas para realizar uma missão, desenvolver determinado trabalho ou simplesmente coadjuvar experiência com o Cristo, como foi o caso daquele cego de nascença com o objetivo de ensinar os homens. Aquele homem não veio para pagar dívidas, e sim por conta própria, em regime de provação, dentro do seu planejamento reencarnatório. Queria, provavelmente, fortalecer seu caráter, desenvolver novas habilidades e descobrir novas forças dentro dele mesmo. Outra hipótese a ser considerada é a de que, ao longo de suas existências, ele reincidiu reiteradamente nos mesmos erros. Pode ter solicitado nova encarnação com limitações para dificultar ou impedir a continuidade dessas falhas. A antiga igreja cristã foi reencarnacionista? A igreja primitiva cultivou durante séculos a reencarnação. No entanto, em face das limitações da época, os cristãos não tinham ideias muito claras a respeito. Pensava-se que, com a adoção do cristianismo como religião oficial, através de Constantino, as coisas fossem melhorar. Desandaram. A conversão do imperador aproximou a religião cristã dos Césares e dos poderes constituídos. Com isso, entrou numa era de ligação com os poderes seculares, com forçadas concessões e, por consequência, perdeu a essência dos ensinamentos de Jesus Cristo. Sábios católicos eram reencarnacionistas? Importantes personagens religiosos sustentaram, ainda por algum tempo, a pureza da ideia cristã. Dentre eles, destaca-se Orígenes, que, segundo São Jerônimo, era, depois dos apóstolos, o grande mestre da igreja, verdade que só a ignorância poderia negar. Analisemos o texto a seguir. Cada alma vem a este mundo fortificada pelas fraquezas ou vitórias da vida anterior. Seu lugar neste mundo, como um vaso escolhido para honrar ou desonrar, é determinado pelos seus méritos e deméritos. Seu trabalho neste mundo determina a sua vida num mundo futuro. O que Santo Agostinho pensava sobre a reencarnação? Em sua autobiografia, Confissões, Santo Agostinho faz a seguinte pergunta: não terei vivido em outro corpo, em alguma parte, antes de entrar no útero de minha mãe? E continua: dizei-me, eu vou-lo suplico a Deus, misericordioso para comigo, que sou miserável. Dizei se a minha infância sucedeu a outra idade já morta, ou se tal idade foi a que levei no seio de minha mãe? E antes desse tempo, quem era eu, minha doçura, meu Deus? Existi, porventura, em qualquer parte? Era eu, por acaso, alguém? Decididamente, nessas palavras, há fortes indícios de que Santo Agostinho aceitava as vidas sucessivas. Algumas dúvidas. Se a reencarnação está claramente exposta no Evangelho, Jesus reportou-se várias vezes a ela e se deu ao trabalho de detalhá-la a Nicodemos. Seus discípulos admitiam-na e era aceita por vários segmentos do cristianismo.
Por que motivo a reencarnação perdeu-se no cristianismo? Teodora. Teodora era filha de um guardião de ursos. Teria sido atriz e cortesã e mais tarde a esposa do imperador bizantino Justiniano, que reinou do ano 527 a 565. Nessa época, a reencarnação era aceita como parte essencial do cristianismo. Teodora teria se incomodado com os ensinamentos de Orígenes, que aceitava a pré-existência do espírito ao corpo, base fundamental para a teoria da reencarnação. Ela não admitia a ideia de voltar em outra vida, em circunstâncias penosas, como, por exemplo, na condição de escrava, e resolveu mudar as regras divinas. Na condição de imperatriz, Teodora era uma consorte ativa que tomava parte nos negócios do governo. Ela defendia os direitos das mulheres. Considerada a mulher mais influente do Império Bizantino, usou sua influência para interferir nas decisões do Concílio de Constantinopla do ano 553. Suas contas com a divindade seriam acertadas com a purificação através da extrema unção. Admitia Teodora que talvez tivesse que passar, depois de sua morte, uma temporada no purgatório, mas depois teria passagem livre para o paraíso. Reencarnação? Nem pensar. Não queria submeter-se à nova vida que poderia reconduzi-la à pobreza, à indigência e à vulnerabilidade. Teodora foi a única responsável. Além de Teodora, podemos dizer que havia duas correntes, uma a favor, outra contrária à lei da reencarnação na primitiva igreja. Venceu a corrente que defendia o interesse imediatista da igreja para eliminar a reencarnação. A igreja, atrelada ao carro do poder temporal, assimilou bem a ideia de um céu ou inferno imediatos, que lhe dava maior poder sobre os fiéis. A salvação deixava de ser esforço individual e passava a ser mérito da igreja. Teodora foi a única responsável. Segundo Richard Simonetti, na história de Teodora, teríamos a autêntica fofoca histórica. Não há documentos que comprovem essa versão. Improvável que algo tão sério tenha ocorrido por simples influência de uma mulher pretensiosa como Teodora. Acredito mais que houve uma fatalidade histórica. O conceito reencarnacionista era muito avançado para a mentalidade medieval, o que não é de admirar. Os teólogos não conseguiam sequer admitir a ideia de que a Terra se movimenta e não é o centro do universo. A verdade é que, com ou sem a influência de Teodora, a partir do Segundo Concílio de Constantinopla, o princípio da reencarnação, mesmo com a aceitação de eminentes religiosas, a verdade é que, com ou sem a influência de Teodora, a partir do Segundo Concílio de Constantinopla, o princípio da reencarnação, mesmo com a aceitação de eminentes religiosos, foi abolido. São Jerônimo e o Papa Dámaso. A mando do Papa Dámaso, São Jerônimo iniciou uma compilação dos textos sagrados em grego, traduzindo-os para o latim, dando origem à chamada Vulgata, a Bíblia adotada pela Igreja Católica. Havia dezenas de textos sobre a vida de Jesus, muitos dos quais ainda circulam como apócrifos. Evangelho de Maria Madalena, de Nicodemos, de Pedro, de Filipe, geralmente muito fantasiosos, distantes da realidade. Jerônimo aceitava a reencarnação e, na compilação dos textos, conservou aqueles em que aparece claramente essa ideia, a ideia da reencarnação. Daí, uma contradição.
A Igreja Católica e as igrejas protestantes e pentecostais negam a reencarnação, mas ela está claramente enunciada no Evangelho de Jesus. Buscando tapar o sol com a peneira, tentam dar interpretações diferentes do que o próprio texto evidencia. Fundamentos científicos. Para muita gente, os textos bíblicos são válidos para quem acredita na Bíblia. No capítulo da reencarnação, querem provas, mas geralmente cientistas não falam em provas, falam em evidências. Mas há fortes evidências a ponto de a ideia da reencarnação acabar por se impor naqueles que abrem suas comportas intelectuais para o aprendizado e que cogitam dúvidas existenciais. Reminiscência espontânea. O professor Hemendra Nath Banerjee nasceu na Índia em 1929 e faleceu em 1985. Foi um dos mais destacados pesquisadores sobre a reencarnação. Desenvolveu a maioria dos seus trabalhos enquanto era diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia. Em 1979, publicou o livro Vida Pretérita e Futura, um relato de 25 anos de pesquisas na área da reencarnação. Nesse livro, descreve seus achados em mais de 1.100 casos estudados não apenas na Índia, mas em diversos países, inclusive nos Estados Unidos, onde há bastante aversão ao tema, principalmente da parte do meio científico. A partir do seu trabalho, o assunto começou a despertar o interesse de alguns estudiosos, dentre os quais se destacou o professor Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, autor do livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. A menina Mohini, de 9 anos, de Punjab, Índia, jantava com seus pais quando, inesperadamente, começou a falar da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Já morei lá, disse ela. Passou a descrever os detalhes daquela cidade, onde, segundo ela, morava com um tio. Falou da casa onde residira, de seus hábitos, dos alimentos de que fazia uso, dos brinquedos, como ia às festas e da escola que ela frequentava. Citou até mesmo nomes e sobrenomes da família à qual dizia pertencer e informou que morrera aos 18 anos. Banerjee pesquisou. Esteve em Nova York, onde encontrou a família descrita, evidentemente, com todos os seus membros mais velhos, vários já falecidos, precisamente no lugar indicado e confirmou os pormenores da história. Voltando à Índia, levou fotografias de pessoas da família já falecidas, misturadas com as de pessoas desconhecidas. Mohini viu as fotografias e selecionou exatamente os membros da família que dizia ser a sua. Temos aqui uma evidência da reencarnação, que foi exaustivamente pesquisada por um cientista de renome. Geralmente, crianças de até 5 anos têm mais facilidade para recordar-se de vidas passadas. Assemelham-se às pessoas que dormem e sonham com atividades passadas. Notam os cientistas que quanto menor for a intermissão, isto é, o tempo de permanência na espiritualidade entre uma vida e outra, maior a facilidade de acesso às lembranças. Dentre os cientistas que estudaram a reencarnação, podemos destacar Ian Stevenson, professor de psiquiatria e diretor da divisão de estudos de personalidade
do Departamento de Medicina Comportamental e Psiquiatria da Universidade de Virgínia, e o Dr. Hernani Guimarães Andrade, engenheiro civil brasileiro, presidente do Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas de São Paulo, reminiscência induzida sob hipnose. Dr. Brian Weiss graduou-se na Universidade de Medicina de Yale em 1970. Após algumas décadas de carreira, Dr. Weiss conduziu seus estudos à problemática da existência do ser após a morte, permanecendo atuante na vertente do reencarnacionismo até os dias atuais. Seu caso mais famoso foi o de Catherine. Na busca dos traumas causadores de suas doenças, Brian deu um comando inespecífico ao paciente quando ela estava em estado de hipnose. Retorne à época em que surgiram as causas de suas dores. Catherine voltou a milhares de anos à época dos antigos egípcios. Após confirmar todos os elementos das histórias de suas vidas passadas, por meio de pesquisas em arquivos públicos, Dr. Weiss convenceu-se da sobrevivência do elemento da personalidade humana após a morte. A psicóloga americana Ellen Weinbeck teve uma experiência pessoal de reminiscência de vida anterior, o que a levou a pesquisar sobre a reencarnação. Entendeu que lembranças individuais não serviriam de testemunhos do renascimento. Passou a trabalhar com centenas de voluntários. Durante 10 anos, induziu-os ao retorno a determinada época ou geografia. Alimentava seu computador com informações de trajes, vida social, hábitos, condição social, profissão, raça e cor, colhidos dos voluntários. A partir daí, passava a compatibilizar os testemunhos com os dados da história, a fim de comprová-los. O índice de acertos era espantoso. Crianças prodígio são indícios? Mozart demonstrou sua habilidade musical desde a sua tenra infância. Começou a compor aos 5 anos e passou a se apresentar para a realeza europeia, a todos maravilhando com seu talento precoce. Aos 11 anos de idade, já havia composto 2 óperas. Paganini também foi considerado uma criança prodígio. Aos 9 de idade, foi para Parma, a fim de estudar com o famoso violinista Alessandro Rolla, que depois de executar um de seus mais recentes concertos, à primeira vista, o velho mestre disse: "Nada tenho a lhe ensinar, meu menino. Não há outra explicação plausível para esses talentos inatos, a não ser a da reencarnação de artistas que trouxeram para suas presentes vidas conhecimentos de vidas anteriores." Liszt e Michelangelo já nasceram sabendo? Desde pequeno, Liszt revelou sua sensibilidade para a música e assimilava as aulas recebidas do pai com extrema facilidade. Com 5 anos, começou a compor e com 9 anos de idade apresentou-se como pianista na cidade de Oldemburgo. Michelangelo foi considerado o maior artista do seu tempo. Ao longo dos séculos, até os dias de hoje, é considerado, na mais alta conta, parte de reduzido grupo de artistas de fama universal, sendo, de fato, um dos maiores que já vieram com o protótipo de gênio. Blaise Pascal era filho de Etienne Pascal, professor de matemática. Perdeu a sua mãe com 3 anos de idade. O talento precoce para as ciências físicas levou a família a Paris, onde ele se consagrou ao estudo da matemática. Aos 13 anos de idade, publicou seu primeiro tratado científico
envolvendo as proposições de Euclides. Fundamentos filosóficos da reencarnação. Se os argumentos religiosos e científicos podem, eventualmente, ser contestados ou desacreditados, os filosóficos são irrefutáveis. Quando o homem passa a ter consciência das diferenças físicas, sociais, intelectuais e espirituais entre os homens, começa a lhe aparecer uma pulga atrás da orelha. Certa ocasião, uma senhora indagou a um conhecido sacerdote, que, aliás, merece todo o nosso respeito e admiração pelo discernimento e contribuição que tem dado aos seus fiéis. Padre, por que minha neta nasceu com síndrome de Down? Minha filha, respondeu o pároco, as famílias se reúnem em torno dessas criaturinhas e se tornam mais fraternas e mais solidárias. Sim, eu sei disso, disse a idosa. Mas não foi isso que lhe perguntei. Quero saber por que a minha neta, com síndrome de Down, nasceu na minha casa e não na casa do meu vizinho. Nesse momento, cresceu toda a minha consideração por esse religioso, pois ele teve a coragem de responder. Isso eu não sei responder. Com certeza, esse sábio e estudado padre conhece a reencarnação e deve ter lido muito sobre a lei de causa e efeito. No entanto, seus votos eucarísticos impedem-no de externar o seu pensamento. Perguntaram a Pitágoras, um dos mais lúcidos espíritos da antiga Grécia, o que ele era, numa época em que todos o chamavam de sábio. Ele humildemente respondeu: sou apenas um amigo do saber. Baseava-se na própria etimologia das palavras, separando-as. Em grego, philos significa amizade e sophoi, sábio. Compunha-se, a partir daí, a palavra philosophoi, ou filósofo, amigo do saber. Para Platão, outro grande sábio grego, a filosofia era não um caso de amor, mas de necessidade. Filósofo não é simplesmente aquele que ama a sabedoria, mas o que faz da sabedoria a grande meta de sua vida. O método de Platão para alcançar a sabedoria era o reflexivo, que faz surgir em nossa mente conhecimentos que trazemos do passado, que dormitam em nosso íntimo. O método reflexivo envolve também um processo mediúnico. Na medida em que nos entregamos à meditação, estabelecemos sintonia com espíritos que guardam afinidade com a natureza de nossas reflexões. É na filosofia, a busca da verdade pela reflexão, que encontramos a maior contribuição em favor da ideia da reencarnação. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Somente a concepção reencarnacionista nos permite encontrar as razões para tantas situações e acontecimentos que nos chocam, principalmente pelo aparente conteúdo de injustiça. O primeiro conceito para abordagem da reencarnação, filosoficamente, são os atributos divinos. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Os atributos de Deus destacados por Jesus na figura do Pai misericordioso, compreensivo e bondoso são incompatíveis com as chamadas penas eternas. Aliás, o próprio Santo Agostinho indagava: como conciliar a infinita bondade de Deus com vingança infinita? A concepção das múltiplas vidas que dá ao faltoso
tantas oportunidades quantas sejam necessárias para a sua redenção, guarda a perfeita compatibilidade com o Deus justo propagado por Jesus. Como explicar que uma criança que nasça com uma doença grave ou terminal, considerando que ainda não teve tempo para errar e pouco entende do sentido da vida? Fiz essa pergunta para Richard Simonetti e ele assim me respondeu: a criança não está sendo castigada nem punida, pois a lei divina não é punitiva, e sim educativa. Quando praticamos o mal e nos comprometemos no vício, na irresponsabilidade, no crime e no suicídio, provocamos desajustes perispirituais violentos. O nosso corpo espiritual fica totalmente desequilibrado e desajustado. O mal praticado repercute no perispírito. O espírito nessa condição reencarna muito fragilizado. Seu corpo físico terá graves deficiências em razão dos desajustes do corpo perispiritual, porquanto ele é a forma da forma física. Ah, mas que pecado! Como é que Deus faz isso com uma criança? Nós estamos vendo o presente da criança. Não estamos considerando aquele espírito que veio com comprometimentos do pretérito. Essa breve existência vai representar uma espécie de escoamento dos desajustes perispirituais que aquele espírito acumulou no passado, para que, numa próxima encarnação, ele possa vir em melhores condições. Deficiências mentais. Alguns argumentam que as deficiências mentais são originárias de problemas hereditários. No entanto, às vezes encontramos numa mesma família filhos deficientes ao lado de filhos com rara inteligência. Vou trazer aqui um depoimento de Haroldo Dutra Dias sobre esse assunto. Recordo-me, em Belo Horizonte, quando eu era jovem, tínhamos uma atividade de visita a crianças com paralisia cerebral. Nossa mocidade espírita ia até lá e cantava para as crianças. Aquilo chocava muito a gente, pois algumas crianças não tinham qualquer movimento. E quando íamos até lá, ficávamos muito sensibilizados. Alguns amigos de Chico Xavier, que iam vê-lo com certa frequência, perguntaram a ele o que era aquilo. Chico disse assim: na sua maioria, são grandes inteligências que se perverteram, sendo que algumas, inclusive, eram recém-egressas do nazismo. Microcefalia. Quais seriam as causas pregressas dos casos de microcefalia que afetaram milhares de crianças brasileiras? O médico espírita Dr. Paulo César Fructuoso tem um importante depoimento sobre esse assunto. Quando minha nora estava de 3 para 4 meses de gestação, minha netinha Isabela contraiu o vírus da Zika e nasceu com microcefalia. A criança não anda, não fala, não senta e não come. Está com uma sonda no estômago para não morrer de fome. E graças a Deus está na minha família, porque nós compreendemos o que pode estar acontecendo e o que pode ter ocorrido em vidas passadas. Pesquisadores da Universidade de São Paulo implantaram tumores malignos em cérebros de ratos que acometem principalmente crianças. Pegaram o vírus da Zika e injetaram nos ratos. Todos os ratos estavam com comprometimento tumoral do esqueleto, metástases ósseas. O mesmo vírus da Zika, que causa microcefalia, eliminou todas as células cancerosas, tanto do cérebro como nos ossos dos animais.
Uma tremenda solução para o câncer foi trazida por esses 3.000 espíritos que encarnaram com microcefalia. Somente o Espiritismo explica isso. Eles vieram com uma bagagem kármica e também com uma bagagem missionária. Deficiências morais. Herdamos as condições morais de nossos pais. O corpo procede do corpo, mas o espírito procede do espírito. Filhos costumam parecer com seus pais pela atração de suas tendências. Nossos pais podem nos auxiliar a superar ou acentuar nossas tendências negativas, mas a matriz do espírito pertence ao próprio espírito. Não é raro que um mau espírito peça que lhe sejam dados bons pais e bons irmãos para tentar superar más tendências. Como não é impossível que um bom espírito nasça em ambiente adverso para elevar o padrão moral de um grupamento? Quais eram as dúvidas de Epícoro? Epícoro de Samos foi um filósofo grego do período helenístico. As supostas injustiças divinas provocaram-lhe dúvidas. Eis suas reflexões. Ou Deus quer eliminar o mal do mundo e não pode, ou pode e não quer. Se quer e não pode, é impotente. Se pode e não quer, é perverso. Se não pode e não quer, é impotente e perverso. Se pode e quer, por que não o faz? Parece que essas dúvidas de Epícoro se generalizaram. Muitos religiosos se tornaram incrédulos. Poder-se-ia fazer dezenas de citações, dezenas de casos que têm levado muitos à incredulidade, à negação, porque não conseguem, na religião que professam, encontrar explicações lógicas, racionais, aceitáveis para tantas discrepâncias. Existe uma chave mágica para respostas às inúmeras dúvidas filosóficas? A doutrina da reencarnação é essa chave mágica. Resolve essas questões com a compreensão de que o espírito vive muitas vezes e de que a nossa vida presente foi determinada pela maneira como vivemos no passado. Podemos compreender o problema do menino com câncer, do filho retardado, do filho deficiente, da criança de má índole e também das diferenças sociais. Quais seriam as respostas para as dúvidas de Epícoro? Cada reencarnação é a bênção do recomeço, com mecanismos retificadores que funcionam na intimidade de nossa consciência, imprimindo no corpo físico algo dos desajustes que provocamos em nós mesmos, quando transitamos por vielas escuras de rebeldia e agressividade. É o que a filosofia oriental define como karma, representando a consequência de nossas ações pretéritas que se projetam no presente, num mecanismo de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Quais são as finalidades principais? Primeira, a conta a pagar. O montante que devemos pelos prejuízos causados, segundo um princípio divino enunciado por Jesus, a cada um segundo suas obras. Se nos comprometermos com o mal, fatalmente terminaremos às voltas com males correspondentes impostos pela justiça divina. De acordo com esse mecanismo, o indivíduo violento poderá renascer em corpo extremamente frágil, o alcoólatra com disfunções hepáticas e o intrigante com limitações mentais. Segunda finalidade,
contenção. O comprometimento com o mal entranha-se no indivíduo na forma de tendências que precisam ser contidas e eliminadas. Assim, a violência será inibida pela fragilidade do corpo. O alcoolismo será sofreado pelo fígado sensível e será impossível semear intrigas sem acuidade mental. Tivéssemos a noção exata da extensão de nossas mazelas e poderíamos agradecer a Deus determinadas inibições. Terceira finalidade principal da lei de causa e efeito: renovação. O sofrimento decorrente das limitações físicas impõe um fastio das ilusões humanas. Nada melhor para nos inspirar na procura de valores religiosos. Espíritos superiores em trânsito pela Terra, no desdobramento de gloriosas missões, nunca planejam um corpo perfeito. Não porque tenham tendências inferiores a superar, mas porque sabem que essa é a melhor forma de não se perderem nos enganos do mundo. Deus permite que o homem sofra para que ele aprenda, com seus próprios recursos e méritos, a galgar novos degraus evolutivos que o levarão à perfectibilidade do espírito. A doutrina da reencarnação confirma a ideia de justiça que fazemos de Deus? A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros através de novas experiências. A razão nos impõe a ideia da reencarnação. Sábios, tanto encarnados como da atualidade, começam a ver nela a única explicação factível para as dores e diferenças entre os homens e o meio através do qual poderão promover a sua evolução. Espero, amigos, irmãos que nos acompanharam até aqui, que esses elementos fundamentais sobre a reencarnação possam clarear o nosso raciocínio e fortalecer as nossas convicções, dando-nos maiores forças para superarmos os erros do passado em direção a um futuro glorioso. Que Jesus nos abençoe sempre.